Bom dia a todos, bom dia à mesa. Gostaria muito de agradecer à comissão organizadora, ao presidente, que nem se deu conta, mas está desde o século passado já organizando esse evento, que chegou a ser tradicional. Nós assistimos a várias palestras mostrando diversos tipos de implantes e talvez como um contraponto a isso, a gente poderia também comentar, levantar algumas questões sobre a reoperação em pacientes com dispositivos intersomáticos. Os objetivos são analisar a crescente demanda de tratamentos em pacientes com implante intersomático prévio. Já vimos que a cirurgia espinhal, requerendo múltiplas correções, tem levado ao uso cada vez mais frequente de vários dispositivos. Avaliar também as dificuldades técnicas e os desafios desse tipo de cirurgia, que é reoperação. Revisar alguns pontos quanto à prevenção de complicações e promover a resolução do ponto de vista do paciente, porque o paciente que está necessitando uma cirurgia de revisão é um paciente que não teve sucesso na resolução dos seus sintomas. Só para repassar rapidamente, as indicações do implante intersomático seriam oferecer suporte estrutural próximo do centro de gravidade, ou seja, na parte anterior da coluna, o restabelecimento da lordose da altura do espaço intervertebral, abertura dos forames, estabilização da coluna, em um lugar que oferece a maior superfície óssea de contato para os enxertos. A demanda é crescente. Coloquei aqui uma citação de uma publicação americana não médica, avaliando custos, onde eles estimaram que o crescimento será de 7,3% de todos os tipos de implantes até 2019. Nós acreditamos que essa estimativa também é acompanhada pelos dispositivos intersomáticos e, infelizmente, também é acompanhada pelas complicações. Quais seriam as indicações principais de reoperação, seja para retirada, reposicionamento ou até fixação adicional? Presença de dor mecânica, dor irradiada, déficit neurológico, principalmente de recente aparecimento, infecções também, embora tenha publicações mostrando que por vezes o tratamento é possível sem a explantação dos dispositivos. A migração dos dispositivos, a falta de fusão e também alterações biomecânicas, como já temos visto em palestras prévias. Quais são os desafios técnicos da reoperação? No geral, fibrose de acesso cirúrgico, alterações anatômicas, mudança da anatomia, perda de referências anatômicas, perda dos planos anatômicos, aderências à dura mater, fibroses ao redor do implante, soltura difícil da dura mater, soltura difícil do osso, algumas vezes o enxerto consolidou a uma das vértebras e não a outra, mobilização difícil de um dispositivo que já conseguimos soltar, principalmente em casos onde houve subsidência, o que causa um remodelamento ósseo, dificultando a explantação do dispositivo. A revisão da literatura mostra que, pela via anterior, as complicações mais frequentes são vasculares e, pela via posterior, as complicações mais frequentes seriam as neurológicas. Pela via anterior, lesão vascular com sangramento excessivo de veias cavas, ilíacas, iliolombar, inclusive arterial, né, de aortas ilíacas. Também presença de aderências abdominais, quando há acesso transperitoneal, presença de tromboses, lesão de nervo somático, como a gente vai mostrar num caso ilustrativo, possibilidade de haver lesão de ureter, ejaculação retrógrada, hérnia incisional, lesão de intestino grosso, disfunção simpática, infecção de sítio operatório e até pancreatite aguda.
As complicações pela via posterior seriam principalmente neurológicas, como já falamos, lesão de dura mater, fístulas liquóricas, lesão de raiz neural, sangramentos excessivos e também infecção de sítio operatório. Na rede SAR, a gente foca na reabilitação dos pacientes, portanto, temos poucos casos de lesões muito agudas, tendem a ser pacientes que têm problemas mais antigos e pacientes que sofreram complicações e necessitam revisão. O primeiro caso é de uma moça que, na época da admissão, tinha 20 anos de idade, obesa, com uma lombociatalgia direita, como mostra a figura, uma hérnia discal calcificada com osteófitos e ocupando quase totalmente o canal vertebral. Ela tinha, além da obesidade, uma retificação da lordose lombar. Foi feita uma microdissectomia, implantação de 2 queixes por via posterior, e durante 4 anos ela esteve muito bem. Retornou com recidiva gradativa da lombalgia. A tomografia mostrou, como observamos aqui, uma união do enxerto para cima e uma pseudoartrose para baixo, e como a ressonância nos mostra, caprichosamente houve uma migração do material na direção do canal e da raiz. E ela foi reoperada, foi retirado o implante intersomático por via posterior, sendo necessário o uso de escopro para soltar a consolidação que havia ocorrido para cima. Não houve nenhuma complicação na explantação, e uma particularidade curiosa é que houve dificuldade para a retirada de um dos implantes, que necessitou ser empurrado para frente e retirado por via contralateral, ou seja, os dois saíram pelo mesmo lado. No final, o desfecho foi adequado, com implantação de outro dispositivo e uma fixação adicional com parafusos transpediculares. O caso 2 é um pouco diferente. Uma senhora de 60 anos com artrite reumatoide, havia sido operada num outro serviço devido à dor lombar com irradiação para a coxa esquerda, e os exames antes de qualquer procedimento eram esses aqui, com uma estenose de canal em L3 e L4. Havia sido admitida com história de uma cirurgia para descompressão do canal lombar e uma artrodese já efetuada de L3 a S1. Só que havia tido recorrência de dor lombar muito intensa, foi encaminhada para nosso serviço para reabilitação, e os exames haviam mostrado aqui os implantes intersomáticos, mostrando uma osteólise ao redor, e sugestivo de infecção. As provas de atividade inflamatória alteradas, aqui a visão sagital, aqui a tomografia mostrando osteólise extensa nos parafusos de L3, com fratura inclusive na base dos parafusos. Foi retirado o material por via posterior. Aqui tinha uma barreira de uma grande formação mais endurecida, que era um granulado de cerâmica, que também colocava mais dificuldades no caso. O material intersomático foi retirado pela via anterior. E nós temos um cirurgião geral de acesso cirúrgico, sangramento de vários pontos de veia cava, totalizou 2.230 mililitros, resolvido com suturas, colocação de esponja de gelatina e alguns outros recursos. Ela teve um tratamento antibiótico e ficou durante algum tempo aguardando normalização das provas de atividade inflamatória, e posteriormente foi também detectado uma hérnia incisional por lesão de nervo somático, como mostra a fotografia. E casos apenas ilustrativos. A prevenção dessas complicações, a gente recomenda a participação de cirurgião vascular em determinados casos,
controle vascular proximal e distal, em alguns casos uso de cell saver, cateterismo ureteral, se houver muitas aderências próximas e principalmente se houver acessos retroperitoneais, e avaliação cuidadosa da anatomia vascular na tomografia ou na ressonância. Aqui temos uma máquina que consegue recuperar as hemácias, o cell saver, e nos fornece bolsas de concentrado para hemotransfusão autóloga com um hematócrito de ao redor de 70%, que ajuda bastante nesses casos. Infelizmente incompatível com infecção e com tumores, fora outras incompatibilidades mais raras. A gente tem auxílio de um tomógrafo cirúrgico dedicado, estático, que anda sobre trilhos, que em alguns casos ele também é útil para avaliar durante a cirurgia. Vou aproveitar também um pouco a oportunidade para divulgar o programa de fellowship em cirurgia de coluna, que junto com cirurgia ortopédica infantil e cirurgia de nervo periférico, a Rede Sara começou a oferecer algumas imagens apenas instigantes para motivação. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor.